Seguinte, senhores, eu queria dar boa tarde a todos, tá? Em nome da Electron, para esse terceiro dia de Electron Fórum, tá? Então, é muito bom ter vocês aqui presentes com a gente para discutir alguns desses temas durante essa semana, tá? Hoje nós vamos falar sobre cenário de preços para o mercado de energia, tá bom? Um tema que, quando você fala de preço, pessoal, um tema que traz não só para o futuro próximo, né, mas também para uma questão para consumidores, um planejamento, uma programação para compra de médio a longo prazo, tá? Hoje nós temos dois convidados, tá bom? Uma figura bastante importante no cenário, com bastante experiência. Temos o José Ricardo Meireles, tá? Que é sócio e diretor da Electron Energy, advogado com MBA em Finanças, tem mais de 18 anos de experiência em comercializadoras de energia, nas áreas comercial, gestão de clientes e trade. Tá? Temos o Rafael Lemos, que é responsável pela modelagem de preços e risco da Electron. Já atuou como risk manager no mercado financeiro, com passagem por instituições como Credit Suisse e Banco Votorantim, com experiência em tesouraria, fundos de investimentos e previdência. O Rafael é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e possui mestrado em métodos de otimização estocástica pela Politécnica da USP. Tá? Nós vamos iniciar nossas apresentações e questão de perguntas, vamos abrir um espaço ao final, tá? As perguntas podem ser feitas através dessa barrinha aqui inferior no botão Q&A, tá? QIA. E caso alguém também queira fazer alguma pergunta ao vivo, tá? Aqui é só levantar a mão. Nós também temos recurso de abrir espaço para você fazer essa pergunta ao vivo aqui para os dois participantes, ou até mesmo para os dois, tá bom? Espero que seja no final da tarde de conhecimento e bem proveitoso para todos nós, tá bom? Passa a bola agora para os convidados aí, o Rafael, o Zé Ricardo, que quiser iniciar a apresentação, tá bom? Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui, então, à nossa jornada. Vou compartilhar a tela. Informe, por favor, se todos conseguem enxergar a tela. Ok, Rafael. Bem, vamos dar início aqui. A gente vai falar um pouco sobre cenários de preço para o mercado de energia. Para tanto, eu acho que é interessante a gente falar, primeiro dar um pano de fundo de como que a modelagem de preço no país, aí tendo esse embasamento teórico muito superficial, a gente falar um pouco do cenário meteorológico que a gente está enxergando aí para o curto, médio prazo, como que está o cenário dos principais inputs desse modelo. A gente vai falar de reservatório, de vazões, de previsão de demanda de energia e assim por diante. Os cenários de preço propriamente ditos, e fazer só um breve comentário ao final sobre um ponto que tem chamado muita atenção aí do mercado, que é sobre preço horário. Muito bem. Essa aqui é uma representação gráfica do Sistema Integrado Nacional, o SIN, que é a forma como foi modelado o mercado de energia no Brasil. Ele é subdividido em 4 submercados, que são definidos mais por questões de distribuição de bacias hidrográficas e também de como está a configuração de linhas de transmissão, do que propriamente as regiões geográficas. Então, a gente, por exemplo, tem a região sudeste e centro-oeste, que vai pegar trechos do norte, pegar trechos do sul, trechos do nordeste. Não é exatamente a geografia que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na escola.
Muito bem. Aqui a gente tem um indicativo de como está hoje a matriz energética no Brasil. Chama atenção, naturalmente, a nossa característica, que é principalmente hidrelétrica. Isso é algo, claro, que no decorrer dos anos foi perdendo relevância, mas ainda a gente pode falar com tranquilidade que 2/3 da capacidade instalada é de grandes hidrelétricas. Então, a gente tem um desafio aí de definir como que a gente pode fazer o uso desse recurso de forma a atender hoje e no futuro as demandas por energia no país. Travou para você, Rafael? O Rafa deu uma paralisada. Oi? Não sei se é a sua conexão, agora... mas travou um pouco. Agora voltou. Voltou? Isso. Ok. Então, retomando, vamos fazer uma simplificação, pensando que o nosso problema é, eu tenho um conjunto de hidrelétricas, eu tenho um conjunto de térmicas, eu tenho que decidir como que vai ser o uso do recurso para a produção de energia em cada uma dessas fontes. Então, eu tenho esse problema, uma das variáveis desse meu problema de decisão é quanto que eu vou utilizar de reservatórios, pensando que esse reservatório é finito e que eu tenho uma incerteza de quando que eu vou poder repressionar essa entidade, a depender do meu cenário de chuvas. Além disso, eu também tenho que definir onde que eu vou deplecionar esse recurso. E a gente tem um problema aqui que já começa a ficar mais complexo, porque temos mais de 160 usinas, nem todas têm reservatório, mas temos em torno de 160 usinas que compõem o nosso problema. Então, isso já torna ele razoavelmente complexo. E, claro, as características de cada local onde essa usina está localizada também vai mudar de acordo com a climatologia da região e as características das bacias dessas regiões. E o problema que a gente pode considerar como mais complexo, que é o quando eu vou utilizar de cada um desses recursos. Então, vamos aqui fazer uma pequena simulação do que pode acontecer de acordo com cada uma das nossas decisões. Vamos admitir que a gente está aqui no D0 e que eu tenho a possibilidade de despachar hidráulicas ou despachar térmicas. Se eu despachar hidráulicas e, depois desse despacho, tiver um cenário de chuva, então eu acertei. Por quê? Eu fiz uso do meu reservatório, choveu e ele foi completado de novo. Então, eu tomei uma decisão correta. No entanto, se teve um período de seca após esse despacho hidráulico, eu tenho um problema. Significa que eu utilizei aquele recurso e ele não foi completado. Então, isso vai significar que no futuro eu vou ter uma necessidade de fazer um despacho térmico ou, o que é pior, eu posso ter um déficit, que na verdade é o caso do Brasil. Caso a gente chegue num nível crítico de não termos nada em reservatório, a capacidade de térmicas instalada não é suficiente para dar conta do consumo de energia médio do país. Então, isso levaria a um déficit. Mas a gente pode também construir um outro cenário. Se no D0 eu despacho as térmicas e mantenho o reservatório, e tem um período de chuva, eu vou acabar tendo um vertimento. Ou seja, o reservatório já está cheio, eu não tenho mais como aumentar o meu estoque ali, e eu vou ter que desperdiçar essa quantidade. E despachei a térmica. A térmica, tipicamente, é mais cara. Então, não foi uma decisão
economicamente acertado. Mas, se no período seguinte eu tenho uma seca, foi uma decisão acertada, porque eu faço o meu custo imediato mais alto com a térmica, mas lá no futuro eu vou poder utilizar os reservatórios que eu salvei para gerar energia no momento posterior. Então, a gente pode ver que a gente tem um equilíbrio aqui nesse problema, que é, vou despachar a hidráulica, que eu tenho um custo imediato baixo, em termos de modelo, a gente considera até um custo nulo, embora na prática, claro, não seja assim. Só que isso significa que no futuro eu vou ter um custo alto, porque eu vou ser obrigado a despachar as térmicas. Ou eu vou despachar a térmica agora, o meu custo imediato sobe, mas em contrapartida, no futuro, como eu salvei o reservatório, eu vou poder despachar as hidráulicas com um custo mais baixo. Então, tudo fica nesse equilíbrio, nessa balança, que é algo muito, muito delicado, porque a gente tem essa fonte intermitente, que é a hidráulica, e que ela depende do regime de chuvas, que vai definir o regime de águas dos rios, e, naturalmente, a gente não tem uma visão sequer para a próxima semana, quanto mais para um período mais longo, de como que isso vai se desenrolar. Então, a gente precisa se basear em uma série de modelos e de premissas para tentar adivinhar o futuro. Naturalmente, a gente está fadado a um erro, mas o interesse é que a gente erre o mínimo possível. Então, no país, a solução adotada, ela se baseia em dois modelos matemáticos computacionais, que são representados por esses dois softwares, que são o New Wave e o Decomp. O New Wave, ele, em linhas gerais, faz o trabalho sujo, grosso desse problema. Como eu falei, é um problema complexo. É um problema em que eu tenho 160 usinas, que eu tenho que decidir quando e quanto que eu vou utilizar do reservatório em cada uma delas. E para um período que, tipicamente, a gente trabalha com um horizonte de 5 anos. Então, computacionalmente, isso é muito pesado. Para se ter uma ideia, o New Wave, tipicamente, uma máquina que a gente pode considerar razoavelmente robusta, um computador com quase 100 processadores, ele demora de 5 a 6 horas para rodar esse problema. Então, é um problema pesado, difícil, e que requer algumas simplificações. Então, no New Wave, a gente tem esse trabalho bruto, grosso, para diminuir o tamanho desse problema. E após essa diminuição, entra o Decomp, olhando, digamos, para o problema devastado, e aí vendo um pouquinho mais de detalhe. Então, em linhas gerais, o New Wave ele vai olhar um problema reduzido, eu não olho para aquelas 160 usinas que eu comentei, ele vai olhar para alguns agrupamentos menores, por um período de 5 anos, olhando em uma discretização mensal, ele vai olhando como que vai ser o consumo e a característica de vazões em janeiro, em fevereiro, em março. Ele não vê num período de tempo mais detalhado do que esse. E o New Wave ele é executado apenas uma vez por mês, por esse motivo que eu falei, ele é um software que demanda muito custo computacional, ele demora para rodar. Então, a metodologia que foi adotada pelo INS e pela CCE é: vamos rodar esse DEC. O DEC é simplesmente o conjunto de arquivos de entrada que alimenta esse software, uma vez por mês. E aí o Decomp faz o trabalho um pouco mais detalhado, vendo um conjunto de
usinas, não só de regiões, ele vai ver usina a usina, ele vai quebrar esses períodos de tempo em semanas, e nele a gente vai ter a informação do custo marginal de operação, na visão OMS, e do preço, liquidação de diferenças, na visão CCE, que é o PLD. É dali que sai o valor de PLD semanal. A linha de ligação entre esses dois softwares, é o que está apontado ali, são os cortes, que é uma teoria matemática um pouquinho pesada, não vou entrar nos detalhes disso, mas basicamente eu tenho o mundo de soluções, vem o New Wave, analisa as características e fala, olha, o seu mundo não é desse tamanho. Ele é um pouquinho menor se você considerar essas condições. E aí, quando o Decomp lê esse mundo um pouco menor, ele é um pouco mais ágil para efetuar os cálculos. Muito bem. Isso aqui é um esquemático muito simplificado de o que alimenta esses softwares. Então, eu vou ter informação de carga, que é a minha previsão de consumo de energia. Eu vou ter as características de intercâmbio das linhas de transmissão. O que está no pipe de expansão do parque gerador, seja de térmicas, hidrelétricas, eólicas, assim por diante. Eventuais manutenções. O CVU, que é o custo variável unitário, que é efetivamente quanto custa para ligar cada térmica. E alguns parâmetros de risco. Atrelado a isso, eu tenho, deixa eu só apontar aqui, eu tenho as chamadas ENAs, que é energia natural afluente, que em linhas gerais significa, dado um determinado nível de vazão em metros cúbicos por segundo, passando na turbina de uma usina, quanto ela é capaz de gerar em energia. Basicamente isso. Então, a medida dela em megawatt médio. Atrelado a isso, naturalmente, eu vou ter os níveis de reservatório, que são representados pela energia armazenada máxima, que é, dado um reservatório, quanto que aquilo ali representa em energia que vai, em água que vai passar pela turbina e que vai gerar energia. E, no fim das contas, isso vai me gerar os cortes, que vão lá alimentar o Decomp, que vai ter exatamente as mesmas variáveis, os mesmos inputs, com um pouco mais de detalhe, naturalmente, que está indicado aqui pelas restrições detalhadas. E colocando todo esse caldo para cozinhar dentro do Decomp, eu vou sair com o custo marginal de operação, CMO, que representa o custo por unidade de energia produzida para atender a qualquer aumento adicional da carga, aumento no consumo de energia, isso na visão ONS, e também ele vai me gerar o PLD, que é o preço que efetivamente é liquidada a energia na Câmara, na CCE. A diferença entre um e outro vai das características dos DECs de entrada, que são esses arquivos que alimentam o software. E, basicamente, quando a CCE roda, ela tem um conjunto de premissas um pouco diferentes do ONS. Por exemplo, restrições que sejam internas a um submercado não são consideradas, porque a gente entende que dentro do submercado o preço é único, então não faz sentido eu ter uma restrição ali dentro. E alguns outros detalhes que também vão compor essas variáveis de entrada. Muito bem, só que toda essa discussão aqui, a gente está falando de PLD, que está muito conectado ao preço de fontes convencionais. A gente ouve muito no mercado as fontes convencionais e as incentivadas. A princípio, os modelos eles só vão fornecer PLD, em última instância, o preço de fonte convencional. O mercado é que vai definir qual vai ser o preço desse incentivado a partir das condições
que a gente vai enxergar ali de oferta e de demanda. Então, só para ficarmos todos na mesma página, as fontes convencionais são as grandes hidrelétricas e termoelétricas, e a fonte convencional apresenta, quando você vai no mercado, um menor preço quando comparado aos incentivados, porque nela a gente não tem nenhum tipo de benefício ou desconto de TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o que nós temos nas fontes incentivadas, que são representados pelas pequenas centrais hidrelétricas, os PCHs, as termoelétricas, a biomassa, eólicas e as solares fotovoltaicas. E esse desconto na TUSD vai depender das características de cada agente, né, de cada consumidor, mas a gente tem aí as fontes mais comuns, são a de AI5 e 50, que vai te dar 50% de desconto nessas tarifas, e a I100 ou I1, que vai te dar 100% de desconto. Então, quando a gente enxerga o preço no mercado da fonte convencional, para a gente chegar no preço das incentivadas, tipicamente a gente aplica um spread em cima desse preço da fonte convencional, que aí vai ser um momento de mercado. A gente não tem uma fórmula mágica, sempre vai ser mais 30, 40, 100. Isso aí vai depender de como o mercado está enxergando o desenvolvimento dessas fontes. Então, estabelecido aqui as condições básicas de como que é calculado o preço de PLD no país, a gente consegue falar um pouco dos drivers que vão definir esses preços para os próximos meses. Então, falando um pouco de cenário meteorológico, está aqui apresentado alguns gráficos, alguns mapas de como se comportou a chuva em junho. A gente tem à esquerda o quanto choveu, o que não pode significar muito para o leigo, porque a gente tipicamente não vai saber se aquilo é muito ou pouco, vai depender de quanto é a média de chuva, existe um regime de chuva para cada região. Em determinados meses vai chover mais, em determinados meses vai chover menos. Então, por isso que a gente gosta de olhar o gráfico da direita, que é o de anomalia, que isso significa o quê? O quanto choveu a mais ou a menos em relação à média histórica de chuva naquela região. Então, a gente pode ver que para o junho, em boa parte do país ficou na média, pouco abaixo da média, com exceção da região norte, que a gente teve bons eventos de chuva, e o sul, que, na verdade, só ficou com essa cara mais simpática acima da anomalia na semana passada, que a gente teve eventos de chuva muito volumoso, muito consistente, mas, na verdade, nos últimos meses, o sul estava numa situação bem preocupante. O cenário de chuva de vazões lá estava o pior dos últimos 90 anos. Não bastasse todos os problemas de pandemia e afins, ainda teve uma seca muito forte na região, que afetou bastante a agricultura, a pecuária, até mesmo o escoamento de produção ficou prejudicado nos rios. Então, foi um evento de chuva muito bem-vindo aqui no Sul. Isso falando de passado. Falando de futuro, a gente tem aqui dois diferentes mapas que vão apresentar a chuva para os próximos 15 dias. Temos aqui o SMWF, que é o mapa gerado pelo Centro Europeu, e o GFS, que é o nosso mapa gerado pela NOAA, que é o Instituto Americano. Em ambos os mapas, a gente tem uma convergência que a cara é parecida. Na região sul, a gente tem uma perspectiva de chuva para os próximos 15 dias, mantendo esse padrão de anomalia positiva.
para o sul. Na região sudeste, há uma chuva, a gente está um pouco abaixo dessa média, mas não estamos em níveis preocupantes. Não dá para falar em seca. Se você for pegar a média histórica, a gente está aqui nos seus 80 e poucos por cento, o que é um patamar razoável, pode-se até falar de que é confortável. Somando essas duas entidades, a gente tem aqui, nas principais bacias hidrográficas, como que é a nossa expectativa em termos de chuva para cada uma delas. E no sul, a gente pode ver que realmente esses eventos somados ao que a gente está vendo mais para frente, a gente vai até além da média histórica, o que é muito bem-vindo. Para as outras bacias, a gente não vai alcançar, muito provavelmente não alcançaremos a média histórica, mas temos níveis razoavelmente confortáveis. Somente porque no histórico desse ano, a gente teve eventos muito bons de chuva no início, em meados de fevereiro, março, para o Sudeste, e até meados de maio para o Nordeste. Então, o nível de reservatório para essas regiões está bastante confortável, bastante razoável. Então, o quadro geral é positivo. Gente, aqui tem alguns mapas falando para as próximas 6 semanas. A gente pode ver que para as próximas 3 semanas, continuaremos tendo eventos de chuva na região sul. E para as 3 semanas seguintes, o que já vai pegar ali início de julho, não temos eventos muito significativos, mas muito provavelmente vamos andar em todo o país pouco acima da média na região sul, um pouco abaixo na região sudeste. Então, o quadro, pelo menos nesse horizonte, não é de se preocupar. E a gente falando aqui para os próximos 6 meses, isso é de julho até dezembro. Claro, a gente tem que enxergar isso com muita parcimônia, porque são modelos de previsão, a gente sabe que é difícil, até mesmo para a próxima semana, a gente ter uma assertividade de 100% para essa previsão, mas os modelos têm indicado um misto aí para o próximo semestre de algumas regiões, como a sul, com anomalia positiva, a sudeste, em alguns momentos, como em agosto, setembro, uma anomalia negativa, mas se você pegar a média de todo esse caldeirão, o cenário deve acontecer dentro da climatologia. Então, isso dá um certo conforto. Claro, reforçando, isso é a nossa visão hoje. Nada impede que no futuro isso aqui vá se modificar, mas como o mercado ele acompanha esses mapas e tem essa mesma visão, então isso vai se refletir uma, digamos, calmaria nos preços, porque todos estão olhando a mesma fonte. Muito bem, isso aqui a gente falando do cenário de chuvas. Agora vamos falar de outros drivers que definem o ciclo. Começando pelo histórico de ENA. Aqui a gente tem um histórico a partir de 2015 da ENA média mensal, isso em percentual de MLT. MLT é a média de longo termo. Isso aqui é quanto a gente está acima ou abaixo da média, e essa média varia naturalmente para cada mês, cada submercado, porque eu tenho aquela característica que eu já comentei eu tenho características das bacias e características de chuva para cada região.
Então, isso aqui é o gráfico acumulado até dia 15. A gente enxerga aqui o norte indo muito bem, a gente está acima da média. A perspectiva é que se mantém acima da média para as próximas semanas. A região norte e nordeste está caminhando aí 80%, 85%. Temos uma previsão de que isso baixe um pouco para casa de 70% e poucos por cento, mas ainda é ok. E a região sul, como eu tinha comentado, a gente hoje está em 75%, caminhando talvez para uns 80%, mas a gente nota aqui que alcançamos um vale na casa dos seus 20%, 30%. Foi um momento realmente bem difícil para esse mercado, mas que com esse evento de chuva recuperou. Uma característica que dá para a gente enxergar muito bem aqui, por esse gráfico, se a gente for olhar a linha verde clara, a região sul é bem volátil. Então, esse evento de chuva que teve e que melhorou muito, a gente tem uma necessidade que continue chovendo ali para manter esse patamar, porque é uma região que tem uma bacia, que tem um escoamento de solo muito rápido. Ela enche, vamos dizer assim, entre aspas, ela enche muito rápido, mas também ela seca muito rápido. Então é importante que sempre vão acontecendo eventos de chuva para manter esse patamar. Se a gente tiver alguma seca aí no meio do caminho, isso aqui vai voltar muito rapidamente para os seus 30%. Aqui a gente tem um histórico de reservatórios, que é o percentual de fechamento de cada mês. Aqui eu estou falando 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, não a média, é na data de fechamento. Naturalmente, para o junho, a gente está aqui até o dia 15, que ainda não fechou o mês. E aqui a gente consegue ver, na linha azul, como a gente está com um nível excelente de reservatório para o Nordeste. Há muitos anos que a gente não alcançava uma média de 90% como teve agora, como está agora. Inclusive, a gente teve até alguns eventos de vertimento em alguns pontos da usina, de tão cheio que ficaram esses reservatórios. Para a região norte, a gente também tem um nível bastante confortável. Estamos aqui nos seus 84%. A região sudeste, que é onde a gente tem o maior nível de armazenamento do SIM, estamos aqui com seus 50 e poucos por cento. É o nível mais confortável do que a gente teve em outros anos. Então, isso aqui também dá um certo alívio para os preços. E a região sul ainda não está bom, naturalmente, mas a gente, pouco a pouco, tem recuperado, tem replecionado esses reservatórios. E mantidas essas previsões de cenário de chuva para a região, a perspectiva é que esse reservatório, pouco a pouco, vá alcançando níveis um pouquinho mais confortáveis. Essas são as duas principais variáveis, né, do nosso modelo, que é basicamente água no rio e água no reservatório, mas a gente também tem uma variável que está sendo muito relevante nesse ano, que é a carga, que é a demanda por energia, né, é o consumo de energia. E a gente traz aqui a previsão que está sendo utilizada nos modelos, dando nome aqui a cada uma dessas barrinhas. Na barra azul eu tenho a previsão que estava sendo trabalhada lá em janeiro, no PEN, que é o Planejamento Energético, com um horizonte de 5 anos. Isso aqui, naturalmente, pré-pandemia, então a gente tinha uma perspectiva de crescimento para a economia, um aumento na demanda de energia em 2020.
E aí veio a pandemia. Então, ainda em meados de abril, que é quando acontece essa primeira revisão quadrimestral, que ela, a princípio, ela começa a ser válida na visão dos modelos a partir de maio. Aqui foi considerado um PIB da ordem de 0%, então isso já dá um impacto, um baque na previsão de energia de 2020, e claro, a minha base no 2020 modifica, então 2021 para frente tem que ser revisado também, tem que ser, a linha d'água disso tem que ser puxada para baixo. Só que um evento que é um tanto quanto raro, foi feita uma nova revisão, porque se notou que a visão que estava sendo percebida ali de queda de consumo foi, na prática, ainda pior do que o previsto, e como isso iria impactar fortemente nos preços, decidiu-se fazer uma nova revisão, não seguindo o calendário típico, que ele é quadrimestral. Então, essa revisão começa a ser válida a partir de julho. Preços de julho já consideram essa barra cinza, essa queda de energia. E se a gente for falar aqui de redução média da barra azul para a barra cinza, que era a visão lá em janeiro e a visão hoje, a gente tem uma redução média de consumo da ordem de 6,5%. Isso aqui é uma pancada gigantesca no consumo e se reflete nos preços de uma forma brutal, né? Simulações que lá atrás indicavam preços em maio, junho, num patamar X, digamos R$100, isso aqui caiu para R$70, R$60, a depender das condições iniciais. Claro, o cenário em outras características mudou, a gente não ficou com piso, isso é um preço, um PLD de R$40 em todo o horizonte, mas se a gente for analisar como ficou a visão ali de maio para frente, segundo segundo semestre, o preço caiu bastante. A sensibilidade à carga demanda por energia, se tornou uma variável muito importante para a definição do preço. Falando de preço, aqui um pequeno disclaimer, basicamente por favor, não vamos operar olhando esses preços, não vamos tomar uma decisão final só olhando esses preços, tipo, isso aqui é uma simulação. Como eu falei, é difícil prever chuva para frente, é difícil prever o cenário de carga, a gente não tem ainda muito claro a consequência que a pandemia vai ter, a gente não sabe como é que a chuva vai andar, então, isso aqui são indicativos. O Rafael Lemos em nenhum momento está falando, olha, esses são os preços, pode comprar, pode vender. Longe disso. Isso aqui é para a gente ter uma ideia da tendência, de como as variáveis foram impactando os preços nas simulações. Esses são cenários que são gerados pela CCE, que aqui a gente tinha uma projeção de PLD vendo 2020 uma média de R$107 e o 2021 uma média de R$50. São preços que a gente enxerga como preços baixos, com a média ano. Então, aqui a gente não está falando ainda da revisão extraordinária, é só aquela primeira revisão quadrimestral com um cenário considerando um PIB de 0%. Então, a gente já sente aqui que tem uma sensibilidade, tem uma queda de preço. Quando a gente embute a revisão extraordinária,
já dá uma redução bem razoável nesse cenário 2020. Lembrando que lá o primeiro trimestre não é modificado, né, por essa simulação. E a gente teve um janeiro com preços um tanto quanto altos. Então, a gente, mais uma vez, enxerga a tendência de preços baixos. É um momento que a gente não enxerga tão tipicamente de você ter tanto o primeiro quanto o segundo semestre no ano com preços nesses patamares. E aqui uma terceira visão, que é considerando essa revisão extraordinária e mais uma média histórica das vazões dos últimos 5 anos, onde a gente continua enxergando preços baixos. Então, qual é a lição que a gente tira daqui? Eu não vou ser leviano e dizer que 2020 vai fechar em R$100. Não vou dizer isso. Mas, dado todo esse cenário que a gente está enxergando, o que eu vou falar é: a gente não está enxergando condições para o restante do ano, e para o 2020 como um todo, fechar com preços altos. Essa lição que a gente está tirando daqui. Não vou dizer que é impossível, mas é uma probabilidade baixíssima a gente ter um 2020 com uma média de R$220, R$250. Isso falando, reforçando, preços de fonte convencional. Falando em fonte convencional, a gente tem aqui uma foto de como que o mercado está enxergando os preços. Isso aqui pode mudar um pouco, porque foi uma foto de 2 dias atrás, não mexeu tanto de lá para cá. Mas a gente está enxergando aqui o quê? Preços no 2020 que não passam de R$120, a gente falando de curva de uma fonte convencional, ou em torno de R$160 por 1,5. E no 2021, 2022, nada acima de 160 na convencional, 200 nas 5. Então, a gente percebe aqui que a visão de mercado é de preços com patamares mais baixos. Muito bem. Encerrando aqui, falando um pouquinho de um tema que deve gerar um misto de alegria e tristeza para alguns, que é o preço horário. Qual a ideia do preço horário? É apenas mais um módulo que vai ser encaixado aqui na nossa sopa computacional, que é definida pelo New Wave Decomp. Então, do mesmo jeito que o New Wave fornece cortes para aquela análise mais detalhada do Decomp, o Decomp vai gerar outros cortes, isso é, um problema mais simplificado, para que o D100, que é o novo software, possa ler e aí definir para um horizonte de 1 semana preços hora a hora. Então, esse é um modelo que vai ser executado diariamente pelo INS e pela CCE. Aliás, pelo INS já está sendo executado desde janeiro desse ano, oficialmente. E a CCE tem executado em uma dinâmica de preços e sombras. Eles rodam, mas isso não está sendo utilizado para a formação do PLD. Em 2020, o PLD continua sendo formado a partir dos preços fornecidos pelo Decomp. O que muda com o D100 em termos de premissa, de lógica?
a gente vai ter uma simulação de eólicas, coisa que a gente não tem hoje nem no Wave, no Decomp. Isso é particularmente interessante para a região Nordeste, porque eu tenho um parque eólico ali bastante significativo para o mercado. A gente vai ter alguns detalhes no comportamento das térmicas, porque hoje a gente tem uma simplificação de que essas térmicas são ligadas e desligadas imediatamente, a gente sabe que não é bem assim que isso acontece. Tem um tempo de setup aí para ligar e desligar, o DCEM vai considerar isso. E tem também algum detalhamento um pouco mais aprofundado das características de intercâmbio nas linhas de transmissão. E como é que isso impacta o preço, que é o que deve ser o maior interesse de todos? Quando a gente analisa, por exemplo, o submercado Sudeste-Centro-Oeste, quando a gente compara o PLD no mês entre Decomp e DCEM, a gente enxerga que eles estão caminhando razoavelmente bem. A gente não tem uma dispersão, pelo menos para esses casos, a gente não teve nenhuma dispersão muito significativa. A gente vê aqui diferença máxima da ordem de R$10 entre um preço que seria calculado pelo Decomp e pelo DCEM. Não é crítico. Quando a gente enxerga naturalmente preço, a média no mês. A questão é quando a gente vê o preço na hora. A depender das condições do sistema naquele horário, eu tenho spikes de preço. No mensal isso não aparece, mas no horário isso vai aparecer e vai aparecer bem. Então, isso aqui vai ser um desafio para o mercado para que tipos de produtos que a gente vai desenvolver para se proteger disso ou se beneficiar disso. Se a gente continuar com o preço negociado unicamente mensal, o meu guess é que a dinâmica de mercado muda pouco. Então, vão ter que ser desenvolvidos novos produtos para se adequar a essa nova realidade aqui. Porque, no hora a hora, o preço pode apresentar uma volatilidade gigantesca. E isso se torna ainda mais evidente quando a gente pega, por exemplo, o submercado Nordeste. O Nordeste é um submercado peculiar, porque a gente tem um parque de eólicas significativo, somado com um parque hidrelétrico também significativo. E mais que isso, essas fontes hidráulicas estavam caminhando com um histórico de reservatório muito baixo. Então, quando a gente enxerga aqui no preço horário, a gente tem vários spikes para baixo. Por quê? Porque eu estou com um reservatório baixo, ele não amortece essa variabilidade da eólica, então, quando a eólica está em funcionamento, o preço despenca. A eólica desliga, o preço sobe de volta. Então, hoje, a gente enxerga como o reservatório do Nordeste teve um repressionamento muito significativo, a gente tem esse amortecimento desse efeito de eólicas. Então, aqui a gente não enxerga tanta variabilidade. Mas isso para o futuro pode mudar. Então, mais uma vez, vai depender do mercado criar os produtos necessários para se proteger desse tipo de cenário e se beneficiar desse cenário. Em linhas gerais, é isso o que eu tinha para falar. Agradeço a todos aí pela presença, ainda que virtual,
e acho que a gente pode abrir para comentários e perguntas. Vai falar, José Ricardo? Eu ia fazer deixa eu voltar aqui. Alguns comentários aí para complementar a apresentação do Rafael, né? Muito bem explicado o funcionamento do mercado, né? A formação do PLD, o que influencia aí na definição de preço, tanto de curto quanto médio e longo prazo, né? É um ponto que é importante, que eu queria ressaltar, até falando um pouco mais para os consumidores aí que estão nos assistindo, sempre tem aquela dúvida, né, com relação a por que poxa, você está me mostrando uma rodada de PLD para o ano que vem na faixa de R$40, né, R$50, por que o preço está 150? Né? Então a gente tem que entender um pouquinho isso. Né? Primeiro, essa rodada até não é uma rodada oficial da Eletra, é uma rodada da CCE que a gente está divulgando, né? E é um ponto que eu sempre ressalto para os nossos consumidores, né? É que quanto mais distante a previsão, mais incerta ela é, né? Essas rodadas, até o que o Rafael, seria interessante a gente de que forma enxergar isso aí, é o quanto estava variando, né, de previsão de PLD, mudando a questão da carga, né? Você mudou um pouco a carga e tal, isso daí vai variando aí na previsão de PLD futuro. Mas o mais importante é a gente entender que isso ajuda, né, a você tomar a decisão de quando contratar a sua energia, olhando o cenário que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, o momento está sendo propício, né? Essa redução de carga, essa queda de PLD momentâneo, trouxe boas oportunidades de contratação de energia, né? Por conta de todo o cenário que a gente está vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém tem a certeza, né, de que o PLD vai continuar baixo para o ano que vem também, por mais que isso esteja sendo indicado pelas rodadas, porque a gente tem uma matriz energética no Brasil, onde grande parte da nossa geração, como o Rafael colocou, é de energia renovável, né? Então, a hidrelétrica, a gente tem um grande crescimento da eólica, né? A solar cada vez ganhando um pouco mais de espaço, onde você não tem a certeza, né, de que o combustível vai estar ali disponível, né? Então, se tudo correr bem dentro de uma normalidade de chuva, que é o principal combustível, né, que a gente tem atualmente, a tendência é de preços continuarem baixos aí por conta do cenário que a gente está vivendo, né, ocasionado pela redução do consumo, né? Então, a indicativa é o quê? Estamos num momento, de fato, aí de uma certa tranquilidade, né? Um momento favorável aí para quem precisa contratar energia, né? Hoje, conseguindo bons preços e até tendo, vamos dizer, sem uma pressão de ter que travar logo a sua contratação de energia, né? Porque a tendência não é de que vá subir agora, vamos dizer, num curto espaço de tempo, os preços futuros, né? Então, amanhã a gente vai até falar um pouquinho mais, o André vai participar e falar também nessa parte de sugestões para os clientes, estratégias, tal. Eu acabei entrando um pouquinho hoje, é mais para falar até por conta dessas dúvidas. Você fala, poxa, mas qual que é o PLD para o ano que vem? Não, o PLD para o ano que vem é só um indicativo, né? Não se prenda a isso, né? Não se prenda que o PLD vai estar 40, 50, tal. PLD é muito importante, né? Sempre, né? Mas ele tem uma eficácia, né? Vamos dizer, uma realidade, ele é mais exato, né? Ele tem mais probabilidade de ocorrer nas rodadas próximas, né? Então, quando o Rafael faz uma rodada para julho, agosto, setembro, então o índice de acerto, né? O índice de aquilo deve ocorrer é muito grande, né? Agora, quanto mais distante, né, mais incerto é, né? Então, por isso essa diferença. Por que o PLD da rodada da CCE mostra R$50 e o mercado está aí 150, 160 para o ano que vem? Porque você ainda tem uma componente de incerteza muito grande no que vai acontecer daqui até a realização desse PLD. E esse é o prêmio que o vendedor cobra para te garantir essa energia a um preço previamente definido, né? E aí vai do ponto mais importante do nosso trabalho junto aos nossos clientes, que é transferir esse conhecimento, né? Esse know-how, né, de estratégia de como contratar a sua energia, sempre balanceando, né, o retorno que você quer buscar com a economia, né, e o risco que pode incorrer numa eventual estratégia
mais agressiva, uma estratégia de ficar exposto à variação do PLD. Então, a gente tem que estar sempre avaliando isso, né? Para você não exagerar nem tanto para um lado nem para o outro. Então, era mais para falar isso mesmo. Ó, por mais que a gente olhe ali aquela rodada, parece que está tudo tranquilo, 40, 50 reais. Então, poxa, não vou comprar, deixa para lá, compro depois. Não é bem assim, né? Porque a nossa precificação aqui no Brasil ela tem algumas características, né? Como principalmente por conta da energia renovável, cada vez mais a construção de hidrelétricas sem reservatórios de regularização, né? Então, isso torna o nosso preço mais volátil, né? E a gente vê isso nos últimos anos mesmo, é só pegar a histórico de PLD para ver o quanto que varia a PLD aí no mês a mês aí nos últimos anos. Então, é só essa a parte que eu queria fazer aí para complementar a apresentação do Rafael. Maravilha, Zé Ricardo. Complementou bem já a excelente apresentação que o Rafael fez. Tá? Inclusive, queria também parabenizar. Tá? Chegaram algumas perguntas. Tá? O nosso amigo Joaquim Rolim também gostaria de parabenizar pela ótima palestra. Tá? Temos duas perguntas aqui do Pedro, acredito que seja Zaal, no qual ele fala, para quem deseja comprar, ok. Eu acredito que até que seja mais alguma coisa relacionada que o Zé Ricardo está falando agora. Tá? Ele fala, para quem deseja comprar, ok, mas temos um problema para quem necessita vender. Tive que reduzir por questões de demanda, de produtos, e isso está sendo muito complicado para o consumidor. Perfeito. Bom, esse é o cenário que a gente está vivendo agora, não só com o Pedro, mas com a grande maioria das indústrias, né? Fomos pegos aí pela pandemia, né? A grande maioria das empresas com a sua energia contratada, preço previamente definido em contratos de médio e longo prazo, né? E nos deparamos com essa situação, né? O natural, né, no mercado para esse consumidor que estava com essa energia contratada é revender. Aí vai entrar a estratégia de como vender. Se eu vou vender no mês a mês, vou vender por 6 meses, por um ano, por quanto tempo eu acredito que eu vou ter essa sobra, né? É a mesma lógica que a gente tem que pensar na ponta da compra, a gente tem que pensar na ponta da venda, né? Então, ao contrário do que normalmente o consumidor está sempre pensando em que estratégia utilizar para contratar a sua energia, agora muitos estão pensando, né, já há alguns meses, como vender, né? A queda foi muito brusca, né? Realmente, como o Rafael explicou, uma redução de carga que a gente teve, o PLD despencou, né? Chegamos a ficar no piso aí por um bom tempo, né? Só teve aí uma certa elevação por conta da situação do Sul, que é muito ruim esse ano, né? O nível de chuva no Sul, né? Senão a gente estaria com preços ainda bem baixos aí também no Sul e no Sudeste, né? Que foram os supermercados que subiram um pouco. Mas a lógica, Pedro, é a mesma, né? Pensar, né, na questão estratégica de como vender energia. Primeiro, entender a sobra da sua fábrica, né? Isso vai perdurar até quando? Isso a gente precisa entender de dentro do consumidor. Poxa, eu tenho uma previsão de que isso vai durar até o final do ano, vai durar até meados do ano que vem. Lógico que eu sei que vocês têm a incerteza de retomada da economia, como todos têm, né? Mas isso é um input que a gente precisa discutir com o consumidor, né? com o consumidor. E ele nos passando esse input, a gente vai traçar, vamos dizer, a nossa estratégia, né, de como vender essa energia, né? Se eu vou vender agora, se eu vou vender depois, né? Para o quê? Para maximizar esse resultado ou reduzir a sua perda, né? Pode ser, muito provavelmente, que você tenha um contrato aí de longo prazo a preços mais altos que estão sendo praticados hoje para o restante de 2020 e, eventualmente, até para o 2021. Mas tem certos momentos que é melhor a gente travar a perda, né? Tapar aí o problema, do que ficar apostando aí na venda no mês a mês, no curto prazo, esperando que o PLD volte a subir, a gente recupere e aí ganhe dinheiro com essa sobra, né? Então, o ponto primeiro é avaliar até quando você tem essa sobra, entender um pouquinho o perfil de risco da empresa, tá? E depois traçar essa estratégia. Mas até ir direto ao ponto, qual que é a sua opinião, né? Se hoje eu estou com uma sobra, tenho energia para vender ainda para o segundo semestre, né? Julho em diante, o preço hoje é 115, 120 segundo semestre, ou se eu sempre tenho que
nos posicionar, né? A gente tem que se posicionar aí junto ao consumidor. A nossa visão é de que é melhor você já vender, já travar um preço aí que seja para o restante do ano, por mais baixo que ele esteja, né? Não sei se a sua energia é convencional, incentivada, eu estou falando preço de convencional aqui, trava e garante já essa receita. Porque na nossa visão, de acordo com o Rafael, corroborando com o que o Rafael mostrou, as simulações, né, mostram que a expectativa é que o PLD vá ficar abaixo do preço de mercado que está sendo praticado hoje entre os agentes, né? Então, indo direto ao ponto, a nossa sugestão seria venda e já garanta aí a receita para essa sobra de energia que você tem. Tá? Não é momento de apostar aí numa alta de PLD por todo o cenário que a gente está vivendo. Lembrando, de novo, que nós vivemos num sistema de precificação brasileiro que é extremamente volátil, a chuva tem um papel preponderante, né? Mas hoje, por tudo que aconteceu na redução de carga ao longo do ano, o cenário nos dá um conforto, né, de entender que o PLD tende a ficar baixo para o restante do ano, e eu diria até para o 21 também. Hoje seria mais negócio já vender nos preços que estão sendo praticados do que você ainda apostar em segurar essa energia que está sobrando aí na fábrica. Maravilha. Estou complementando, Ricardo, seria também um momento da gente também parar um pouco e pensar e ver também uma visão global do Mercado Livre, né? Os benefícios que vem trazendo ao longo dos anos. Tá? A gente está passando por um momento de dificuldade, não só os consumidores, nós também da Eletron também tivemos algumas perdas. E, como eu digo, a gente tem que também olhar todos os benefícios que o mercado já nos trouxeram. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Luiz Santiago, ele fala: o ONS já está utilizando o modelo D100 para o despacho energético brasileiro? Acredito que seja mais direcionado para o Rafael. Sim, está desde 1º de janeiro 20. Claro, é um modelo que ainda não está completamente fechado, ele melhorou muito a qualidade no decorrer de 2019. Alguns agentes de geração, ainda tem alguns senões, somente na parte de declaração, de inflexibilidades. Tem algumas coisas que o ONS está admitindo que os agentes estão falando que não é bem a realidade. Então, tem alguns pormenores aí. Mas, a princípio, sim. A saída do D100 é o que está balizando o despacho. Ok. O Pedro agradeceu a resposta do José Ricardo, tá? Pediu muito obrigado. Uma questão que eu queria levantar diretamente também para o Rafael é que o que a gente vem observando, que agora algumas palestras, alguns canais de comunicação, nos vem mostrando que a carga que está mais comandando o jogo agora nesse momento, tá? A gente sabe que o protagonismo da precificação, na maioria das vezes, é a chuva, tá? E eu queria que você desse uma opinião a respeito desse momento da carga, vamos dizer, que está comandando o jogo dos preços. Pergunta difícil. Sem dúvida, essa redução da carga tornou o modelo muito mais sensível, tanto que a gente tem algumas simulações que, com cortes não tão relevantes, com a próxima revisão extraordinária, para uma próxima revisão quadrimestral, a gente já enxerga quedas muito expressivas no preço simulado, é um problema. Mas isso não significa que a chuva continua não sendo o fator mais importante. A gente tem certeza ali na carga, está dada, tipo, não tem o que fazer. As premissas que foram adotadas pela EPE, que é o órgão responsável por fazer a previsão de demanda,
Inicialmente se pensava em uma retomada em agosto. Então, será que vai acontecer esse cenário? Eu tenho minhas dúvidas. Somente que você começa a enxergar o quanto caiu o consumo, você começa a ver os indicadores econômicos que foram publicados sobre abril, que foram piores do que cenários que economistas indicavam que já eram ruins. Então, talvez a gente tenha um momento aí que talvez essa retomada seja um pouco mais para frente, um pouco mais lenta. Talvez essa retomada em V que eles estavam considerando lá atrás seja uma retomada em U e ainda um mês um pouco mais para frente. Então, resumo da história. É incerto, a gente não vai ter uma visão clara do nível do preço nos próximos meses, mas serão, a princípio, são preços baixos. Eu vou falar se é 50 ou se é 100? Não vou falar. Não tem como eu falar isso. Vai depender de coisas que a gente vai enxergando no decorrer da retomada, se ela acontecer nesse curto prazo. Mas, ainda assim, a chuva se torna relevante para um cenário, por exemplo, como para o sul, porque lá foi uma seca muito acentuada. Então, a gente estava enxergando um sul, digamos, uma média no junho de 30%, determinado patamar de preço. Vamos falar, o julho estava andando na casa dos 120, 130. Nas simulações, 120 nas simulações. Teve esse evento de chuva, a perspectiva de ENA do sul pulou para 70, dobrou. Agora você já consegue enxergar algumas rodadas, algumas simulações com preço a 90, com preço a 80. Então, não quer dizer que a chuva perdeu importância, muito pelo contrário. Mas ela, digamos, eventos mais pontuais não vão sensibilizar tanto o modelo. Se eu mudar o sul de 70 para 60, o preço não vai mexer tanto. Se eu mudar um sudeste de 80 para 75, não vai mexer tanto, porque a base ali da carga tá muito reprimida. Então, é um jogo de equilíbrio que se tornou bem difícil. Mas o resumo geral é que a perspectiva, tanto nossa quanto de mercado, são de patamares de preço mais baixos. Ok. O João Teles, através do nosso chat, fez uma pergunta direcionada ao José Ricardo, tá? A respeito da volatilidade do passado do PLD, pode haver uma melhor regularização no futuro sobre a volatilidade do PLD. As fontes não despacháveis vão atingir 33% da participação em 2029, no PDE 2029? Pergunta complicada. Com relação a isso, na própria apresentação do Rafael, se a gente olhar ali como é que está a formação da matriz energética brasileira atualmente, né? E como que é esperado para 2024, né? A gente vê que a representatividade da hidrelétrica cai um pouco, né? Ela que sempre foi aí a principal matriz, né? Já chegou a representar aí quase 90% da matriz energética brasileira, mas antigamente, né, quando tinha um percentual grande, os reservatórios de regularização tinham uma relevância maior, né? Hoje, nos últimos anos, né, com toda essa questão ambiental, ficou cada vez mais difícil você conseguir construir usinas com reservatórios como você fazia no passado, né? Então, hoje você faz grandes usinas, aí, como a Belo Monte, né, que tem uma potência enorme, mas que no período de seca gera 20% aí da capacidade, né? Então, a representatividade das hidrelétricas aí, elas vêm reduzindo, vai reduzir um pouco mais aí para os próximos 4, 5 anos. No entanto, a gente está tendo aí a entrada, em contrapartida,
de renováveis como eólica, né, que cresceu muito aí nos últimos anos, continua crescendo, né, por conta de preços competitivos, né, e também a solar. Então, se a gente olhar ali a evolução de 20 até 24, né, a gente vê que, em se tratando de energia renovável, onde, de novo, a gente não tem a garantia, né, do suprimento, né, como a térmica, né, como a nuclear e tal, seria algo aí que depende aí das condições da natureza, né? Então, a gente continua com um cenário muito semelhante, né? Por mais reduza a geração hidrelétrica, está aumentando a geração eólica, está aumentando a geração solar. Então, entendemos nós que a característica do PLD brasileiro, né, do preço, enquanto o preço no Brasil for determinado por modelo matemático, e um modelo matemático que leva em consideração a nossa característica da matriz energética, continuaremos tendo, sim, um cenário de PLD volátil. Tá? É diferente aí de países onde você tem uma matriz térmica, né, que é outro mercado, é outra lógica de negócio, né? A característica do Brasil continuará sendo, sim, a volatilidade de preço, né? Às vezes preço muito baixo, às vezes preço muito alto, né? Com a chuva, por mais que esteja reduzindo a representatividade da hidrelétrica, ela tendo uma força muito grande na definição do PLD, né? Então, enxergo eu aí até 24, até estendendo um pouco mais aí no 29 que você está falando, né? Que essa vai continuar sendo uma característica do cenário brasileiro de preço, que é sim ter volatilidade no seu PLD, né? Enquanto a gente tiver aí mercado definido, né, preço definido por modelo matemático, né? Porque existe aquelas ideias de mudar, trazer um preço de mercado e tal, mas por enquanto que existe para a gente é preço definido por modelo, e modelo que sim tem muita volatilidade. Tá? Maravilha. Bom, acredito que para não ficar tão pesado, não estender tanto, eu queria agradecer nesse momento aos convidados, ao Rafael e ao José Ricardo, por ter disponibilizado esse tempo com a gente agora, no final da tarde, tá? Trazendo esse tema de bastante importância, relevância, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Tá? Acredito que foi bastante enriquecedor para todos que puderam participar. E é isso, eu acredito que a apresentação vai ficar disponível, né, para o pessoal que quiser. Tá? É só entrar em contato com o pessoal da organização. Tá? A questão das perguntas que não foram respondidas, a organização também vai entrar em contato, vai passar para o pessoal, os nossos convidados responder, e acredito que ninguém vai ficar sem as suas respostas. Tá? Bom, é isso. Eu queria agradecer novamente aos convidados, a todos que participaram, e esperamos vocês amanhã no nosso quarto dia de Electron Forum. E obrigado a todos pela participação. Obrigado, boa noite.